faço para mudar mesmo? Direita, né? Ok. Abre, por favor, suas Bíblias. Hebreus, capítulo 12. Pastor Ricardo. Está indo? Hebreus capítulo 12. Enquanto você abre, eu quero perguntar algumas coisas para você, para saber se nós estamos no mesmo barco. Você, como eu, se sente cansado, às vezes desanimado com a situação política e espiritual do nosso país? A gente não aguenta mais, né? Mesmo para quem está distante, mas eu sofro porque eu sou brasileiro e muitas das nossas coisas estão aqui. Nós sofremos junto com vocês e oramos pelo nosso país, mas a gente se sente cansado, desanimado. Eu não posso mais assistir jornal, nem ler Jornal do Brasil, porque dá nojo. Eu estou cansado. Quantos de vocês vão dizer a mesma coisa? Então, para de assistir essas drogas que não prestam, que só deixa a gente nervoso, não é? Desacreditado já, muitos desacreditam no governo, e a gente tem que desacreditar mesmo. Alguns desacreditam na igreja como corporação do nosso país, não estou dizendo a Igreja Batista do Horto do IP, mas a igreja, do jeito que ela vai. Muitos com vontade de parar e deixar tudo, sente assim. Eu estava no WhatsApp com um amigo meu, semana passada, ele falou: minha vontade é me tirar a minha vida, eu não aguento mais, já 6 meses que eu não acho trabalho, e ver esses corruptos do jeito que está, eu não aguento mais. Eu tentando animá-lo para continuar firme. Quantos de vocês se sentem assim? Eu já não aguento mais. Está um negócio que a gente não vê saída. Olha para esse texto da palavra de Deus, que diz, portanto, deixa eu ver se é a mesma tradução. Também nós, uma vez aqui. Ok, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O autor de Hebreus, nós não sabemos quem é, mas a época em que foi escrito Hebreus, foi uma época exatamente igual a que estamos vivendo agora. O que foi escrito neste livro é muito parecido com a situação angustiante que nós vivemos politicamente, religiosamente, no nosso país agora. Na época, deixa eu só colocar vocês naquela época para entender como nós estamos vivendo, tá bom? O governador, o imperador do mundo da época era um cara incrivelmente imbecil, chamado Nero. Já ouviram falar dele? Esse era o homem que mandava no mundo da época. Nero, louco, matava crentes, colocava os crentes vestidos de ovelhas lá dentro do Coliseu, recém construído, para estrear o Coliseu, colocou os crentes vestidos de ovelhas e soltavam as feras para destruir os crentes lá dentro e deixar o povo rir à vontade. Que imbecilidade! Incendiava os crentes para iluminar as ruas de Roma. Quantos de vocês já foram em Roma? Ali perto do Coliseu, aquelas ruas largas com aquelas árvores enormes, ali era incendiado de crentes como eu e você. Só por causa do nosso testemunho, esse louco fez isso. Esse louco, chamado Nero, ele colocou lá em Israel um governador chamado Vespasiano.
Talvez os nomes não são para você, mas pode mudar para Bolsonaro, para Dória, para esses nomes nojentos por aí que você conhece. Alguns são até bons, mas outros nem merecem falar o nome aqui, porque dá vontade de vomitar. Esse Vespasiano tinha a ordem de Nero para matar e acabar com a rebelião de qualquer um que fizesse passeata contra Nero. E quando ele começou a fazer essa ordem para matar, acabar com todos que estavam fazendo passeata, o Nero morre. O grande imperador Nero morreu, o louco se matou. Vespasiano é então agora o próximo, como chama o Congresso? O sucessor, mas lá em Brasília é quem o Congresso Nacional do Senado de Roma está cogitando que Vespasiano se torne, então, o próximo imperador. Vespasiano, por sua vez, coloca o seu filho no seu lugar. O filho dele era chamado Trajano. E ele falou, Trajano, acaba com tudo, mata. Trajano entra em Jerusalém, mata tudo, põe fogo em tudo, entra no templo, tira tudo que era de Deus lá do templo, pôs fogo em tudo, o ouro que estava na cabeceira, nas pilastras, ele derrete, entra entre as pedras, e para tirar esse ouro, tem que tirar as pedras, e cumpre-se a palavra de Jesus. Não vai ficar o quê? Pedra sobre pedra. A profecia do próprio Senhor Jesus foi cumprida no ano 70 da nossa época. E dali para frente, Trajano, Tito, vai então para... Eu falei Trajano? Tito, ok? Troca Trajano por Tito. Tito vai para a próxima, que é chamado Massada. Quantos de vocês já foram Massada? Ninguém está amassando nada, né? Está cheio de crente aqui no Brasil indo para fazer a visita a Meca lá em Israel. Vale a pena, gente. Se você guardar um dinheirinho, vale a pena. Mas Massada é a última fortaleza a ser derrubada. E foi. Eu estive lá em novembro do ano passado. Não sei como, mas os romanos conseguiram subir. E lá em cima estava, então, essa fortificação. E derrubou. Então acabou. Politicamente, uma vergonha que Roma deixou para o mundo inteiro. E a religião? Os crentes já tinham se espalhado para o mundo inteiro. Já estavam sendo perseguidos para todo lado, especialmente em Roma. O restante dos crentes, junto com os judeus que ficaram em Israel, não era diferente. A religião estava também dando nojo. Tinha um historiador chamado Flávio Josefo, vocês leitores já devem ter lido sobre ele, e também mais tarde Eusébio escreveu as mesmas coisas. Dizem que a situação de Israel, muitos estavam seguindo um tal de falso profeta, um tal de apóstolo, dizendo assim, coisa boa está pela frente, não vai atrás disso, coisa boa vai acontecer. Mentira, porque só coisa má foi acontecendo. Então não vai atrás desses que pregam mentira, tá bom? O nosso país, a vergonha religiosa do nosso país é chamado de evangélicos, de novos evangélicos, ou novo evangelicalismo, esse é o nome que usa? Neopentecostalismo. Só mentira pregada, pregando que vai melhorar. Não vai melhorar. Você diz, então, qual é a saída? A saída é o que está aqui, é aguente firme. Essa é a saída, aguente firme, porque melhorar não vai. E nós vamos olhar então para o nosso texto, na palavra, e vamos ver Hebreus 12, de 1 a 3. Aguente firme. Assim como o povo aguentou firme, nós temos aqui 3 atitudes que como crentes temos que tomar
para aguentar firme nesses tempos difíceis. A primeira delas é saber que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Versículo 1 diz, portanto significa, concluindo o capítulo 11 de Hebreus, que fala de todos os crentes do Senhor Jesus, desde os tempos passados e até o tempo que o autor está escrevendo, que morreram por causa da sua fé, eles não viram nada de bom. Eles falaram até chegar à morte e não viram a conclusão do porquê eles estavam vivendo pela fé. Era para nós a mensagem. Ele falou assim, portanto, concluindo isso, ele diz o seguinte, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, então, saber que nós não estamos sozinhos. Há uma grande nuvem de testemunhas. Crentes que neste momento, ao redor do mundo, estão sofrendo por causa da fé deles. Neste mesmo momento, enquanto nós estamos aqui com liberdade religiosa, pode abrir quantas traduções você quiser, tem crentes, irmãos e irmãs em Cristo que estão morrendo, sendo torturados por causa da fé deles. E capítulo 11 de Hebreus mostra isso também, todos que foram torturados por causa da sua fé. Então, quem são essas testemunhas? A palavra testemunha, no grego, é a palavra mártir. Conhece a palavra mártir? A palavra testemunha, escrita aqui em grego, é a palavra mártir. Eles foram martirizados por causa da sua fé. Martirizados por causa da sua fé. E eles estão gritando, aguente firme! Aguente firme! Aguente firme! Essa é a mensagem que nós precisamos ouvir hoje. Aguente firme, não desanime, não perca as esperanças. Aguente firme. Vai melhorar? Não temos prova nenhuma que vai melhorar. Aliás, temos muitas profecias que vai piorar. E o que você vai fazer? Vou desistir. Não! Aguente firme! As testemunhas. Nenhum lugar da Bíblia diz que essas testemunhas são os crentes que morreram e estão lá no céu. Ei, vai firme. Isso seria bobagem pensar que eu vou para o céu e eu vou falar para você, aguente. Eu não quero saber de você aqui na terra, eu quero saber do meu Senhor. Não pense nos crentes como morreu, agora são os anjos da guarda lá no céu. Não tem nada disso, não. O negócio é que eles eram mártires, que se tornam agora exemplo para nós. Eles aguentaram firmes. Se você pudesse voltar a sua página para Hebreus capítulo 11, eu não vou ler tudo não, porque o tempo é limitado. Mas ele fala assim, versículo 35 em diante, fala, alguns foram torturados, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados como Estevão, cerrados pelo meio, cerrados pelo meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, muitos deles, andaram errantes, vestidos de peles, como eu contei para vocês, e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Alguém passou por isso aqui? E se tivermos que passar? Qual é a palavra? Aguente firme! Tá bom? Aguente firme, não desista. Fulano de tal lá desistiu. Eu não vou desistir. Aguente firme. Essa é a palavra que nós temos dessas testemunhas. E todos nós estamos nessa corrida. E o que é a corrida? A corrida diz aqui que é uma corrida agonizante. Quantos de vocês são corredores profissionais? E quantos de vocês vão para a esteira? Aê, quantos de vocês não aguentam a esteira, mas tem a rua aí te esperando? Adivinha qual vai ser a primeira coisa que minha esposa vai dizer para mim quando eu chegar lá em Dallas? Não vai ser aguente firme, já para a corrida. Ela vai, porque ela está sempre, naquele jeitinho que vocês conhecem. A mulher faz 5 quilômetros por dia na esteira dela. E eu não faço 1 minuto na esteira. Mas eu gosto de correr lá fora.
Aí eu vou lá para fora, é bom, mas está 37 graus. E ela vai fazer os minutos dela na esteira e dizer, agora vamos lá fora, vamos correr. Ela é minha personal trainer. Sabe o que é personal trainer? Vocês falam isso também aqui? Ela é a minha. Ela falou, essa barriga não vai ficar aí. E ela não vai dizer aguente firme, ela vai dizer, vamos cortar essa barriga. E não é cortar no sentido que você imagina assim, não. Cortar mesmo. Fecha a boca e vamos correr. É isso que ela vai falar para mim. A nossa corrida é a nossa corrida cristã. Todos nós, uma vez que aceitamos sim Jesus como Salvador, como o pastor Edgar falou, se você não aceitou ainda, você então é o nosso alvo. Mas se você já aceitou, você está na corrida. Corramos com perseverança. Essa palavra corramos com perseverança é a palavra agonia em grego. Conhece a palavra agonia? Agora eu digo para vocês que correm, é gostoso suar? É gostoso 5 quilômetros todo dia naquela esteira? Ou você se sente assim, ai, que não aguento mais. Aguenta! Comigo é assim, quando eu começo a correr, ou dói a perna, ou eu não tenho respiração, um dos dois. Nunca que dá certo as duas coisas combinarem. Eu falo para minha esposa, eu aguento mais 10 quilômetros correndo, eu respiro bem. Então fecha a boca, vamos lá. Essa mulher é fogo. Agonia é agonizante, não é gostoso. Depois a adrenalina começa a funcionar, você faz porque você fica viciado. A adrenalina é uma droga na cabeça da gente, mas faz bem para o corpo e a gente precisa dela. Então nós temos que fazer isso, saber que nós não estamos sozinhos. Próximo, nós temos que deixar tudo o que é supérfluo. Deixar tudo o que não vale a pena. Ele fala, livramos de todo o peso e também do pecado que nos assedia. Primeiro nós temos que tirar tudo. Quando ele fala tirar tudo, tirar coisas que são desnecessárias. Nós somos muito igrejeiros, gente. Às vezes não é necessário tudo isso. É necessário a fé no Senhor Jesus, é necessário trabalhar na obra do Senhor Jesus, mas a gente põe outras coisas que Deus não pôs. Põe outros pesos que Deus não pôs. E o próprio autor de Hebreus fala, arranca isso, é a lei, deixa a lei de lado, vamos para frente, tem coisa melhor. Tem Jesus aí na frente. Deixa esse negócio de peso. Quando eu estou correndo lá, a gente tem uma pista profissional, bem pertinho da nossa casa, só que a gente tem que andar até ela. Muitos vão dirigindo de carro até chegar nessa pista. Por que não começa já desde casa? Meus vizinhos. Ela fala, deixa eles, vamos lá. Aí chego lá, uma senhora carregando 2 pesos, um em cada mão. Falou, bem, eu preciso de um negócio desse. Isso não vai fazer nada mais do que dor no seu braço. Deixa esse peso de lado. Aí mais para frente eu estou correndo e alguém está com um saco de plástico vestido. Já viram essas vestimentas de saco de plástico? Queimar, ela falou, só faz suar isso aí. Os corredores de verdade usam um negócio para respirar, não para sufocar. Ela fala, deixa o peso, deixa esse negócio de plástico, isso não presta para nada. Você quer perder a barriga? Fecha a boca e vamos correr. É isso que a gente tem que fazer, gente. Aguenta firme. Deixa tudo que é supérfluo. E ele fala também, deixar o pecado que nos assedia. Aí sim é coisa séria. Porque nessa corrida cristã, o pecado é o nosso problema. É ele que nós temos que deixar de lado. É ele que atrapalha a nossa comunhão com o nosso Deus. Atrapalha a obra do Senhor. Não dá certo viver com a vida em pecado, guardando o pecado em nossa vida. Livra-se. Deixa. Quando ele diz assim, o pecado que nos rodeia, nos faz lembrar de 1 Pedro 5,8. Quem é que também nos rodeia? O diabo anda como um leão, procurando alguém para devorar. E o pecado faz isso com a nossa vida, procurando alguém para devorar. Então deixa.
Já não chega as tentações de dentro, o pecado, já não chega também o inimigo. Para que a gente vai ficar guardando o pecado? Confessa, vai para frente na sua vida cristã e deixa o pecado de lado. Não fique guardando o pecado na sua vida. Seu relógio lá, pastor, está congelado. Eu estou gostando disso. Então, terceiro, vamos olhar para o Senhor Jesus. Nós não estamos sozinhos. Nós temos que deixar de lado o que é supérfluo, mas o mais importante é olhar para o nosso modelo de fé, o Senhor Jesus. Por que olhar para o Senhor Jesus? Versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus. Aqui ele pensa naquela corrida, não nessa corrida que eu estou falando de andar 5 quilômetros, mas naquela corrida rápida, que você vê a faixa final, aquela fita, não vejo a hora de quebrar aquela fita, né? Consegui, cheguei no fim. Então, ele diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele é um modelo de fé. Por isso que nós temos que olhar firmemente. Todos os outros exemplos do capítulo 11 são exemplos maravilhosos, mas não são perfeitos. Jesus é o nosso modelo perfeito. É para ele que nós temos que olhar e seguir. Olhando para Jesus, o autor e também o consumador da nossa fé. O que ele fez? Ele suportou tudo. Ele suportou a dor, a agonia, suportou até o nosso pecado. E ele completou. Mas enquanto ele estava indo para a cruz, eu estive lá em Jerusalém em novembro, falei para vocês. A via dolorosa está igual hoje como era nos tempos de Jesus. Não é pavimentada, não é lisinha. A cruz dele não tinha rodinha. Só põe aqui, vamos lá. A cruz era de madeira, era pesada, ele apanhou antes, ele levou a surra antes, ele derramou sangue, puseram aquela coroa de espinhos na cabeça dele, puseram uma cruz pesada num ombro que já estava todo arrebentado de chicotadas, e aí Jesus vai, é mais ou menos 1,5 km, da onde ele foi, pegou a cruz, até chegar lá em cima, e é alto, e vai subindo. E não vai subindo lisinho, vai subindo degrau, degrau, degrau. Foi exatamente isso que Jesus passou. Agora, ele fez isso porque ele era masoquista? Ele assumiu a cruz porque ele diz, que gostoso ser exemplo, que gostoso. Ele suportou o peso, e diz aqui o versículo, porque ele sabia o que vinha depois daquela rampa. Quando ele chegou lá, no Monte do Calvário, o buraco já estava pronto, penduraram a cruz dele, bum! Depois de pregar. Está sentindo a dor dele? Por que Jesus assumiu tudo aquilo? Suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia de todo mundo. Desce da cruz, cospe nele, joga isso. Ele suportou tudo aquilo. Porque ele sabia o que vinha depois. O que vinha depois? Da morte? A ressurreição. E o que vinha depois da ressurreição? A glória com o Pai. Jesus está olhando a glória. Ele não está olhando o peso da cruz, a dor nos ombros. Ele não está olhando para esses degraus da via dolorosa. Ele está olhando para a glória. Não era nem para a ressurreição. Era o que ele vai receber depois. Tanto é que em João 17, quando ele ora no Jardim das Oliveiras,
Antes mesmo de pegar a cruz, ele fala: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, assim como o filho glorifica a ti. Eu tenho consumado a obra que me destes a fazer. Jesus disse: eu já completei. E quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Está consumado. Mas antes de começar, ele falou: eu já completei. Porque ele estava visando a glória com o Pai. E que glória maravilhosa. Meus irmãos queridos, aguente firme. A glória já está lá. Senhor Jesus já morreu por nós, já ressuscitou, já garantiu a vitória. O final nós já conhecemos, não já? Vai lá para Apocalipse. Leia o final. A glória está garantida. A estrada está aí. A vontade de desistir é grande. Porque o governo não ajuda em nada. A igreja não ajuda em nada. Só o Senhor Jesus. Então olha para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Para aguentar, é preciso pensar em Cristo sempre. Como Paulo disse: combati o bom combate. O que mais que ele disse? Completei a carreira e agora aguente firme. Amém? Pastor Edgar.